Começar então a resolver aqui, exercício 1 da página 55. Raiz de 9 sobre 3. Não posso deixar o raiz de 3 aqui embaixo, então eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de 3 e vou multiplicar aqui por raiz de 3. Ó. Fazendo a multiplicação, 9 vezes raiz de 3 dá 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 ao quadrado, certo? Repetindo duas vezes. Agora eu corto o expoente com o radical, vai sobrar para mim 9 raiz de 3 sobre 3. Onde eu posso simplificar 9 dividido por 3, 3. Então vai dar 3 raiz de 3, tudo bem? Letra B, 2 raiz de 10, a mesma coisa. Eu vou colocar o 2 raiz de 10. Vou multiplicar por raiz de 10 em cima e vou multiplicar por raiz de 10 embaixo, ó. Fazendo a multiplicação, 2 vezes raiz de 10 dá 2 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 10 ao quadrado. Corto o expoente, corto o radical, vai sobrar para mim 2 raiz de 10 dividido por 10. Vou simplificar por 2, ó, e simplificar por 2 vai dar raiz de 10 sobre 5. Por quê? 2 dividido por 2 é 1, não precisa colocar ele, e 10 dividido por 2 é 5, certo? Letra C. Está raiz de 7 sobre raiz de 7. Vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 7. Desculpa, isso é raiz de 2, ó. Raiz de 2 e raiz de 2, tá? Eu coloquei raiz de 7, não é? Raiz de 2 sobre a raiz de 7 sobre a raiz de 2. Vou multiplicar, então, tanto em cima quanto embaixo pela raiz de 2, tá? Raiz de 7 vezes a raiz de 2 vai dar o quê? Vai dar raiz de 7 vezes 2. Lembra lá, propriedade de radiciação. Multiplicação das raízes é igual a raiz da multiplicação. E embaixo vai dar raiz de 2 ao quadrado. Corto o radical, corto o expoente. 7 vezes 2 dá 14. E aqui só sobrou 2. Só isso, tá? Não dá para simplificar, tudo bem? Exercício D. 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Mesma coisa. Eu vou 2 raiz de 5 sobre 3 raiz de 2. Vou multiplicar. O que eu preciso desaparecer aqui? A raiz de 2, porque a raiz de 2 que é o problema, que está embaixo. A raiz de 5 eu deixo. Então, eu vou multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2, tá? 2 vai ficar 2 mesmo. 5, raiz de 5 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 5 vezes 2, tá? Dividido por 3 raiz de 2 ao quadrado. Certo? Agora eu vou cortar o radical com o expoente e vou multiplicar ali dentro. Vai ficar 2 raiz de 10, porque 5 vezes 2 é 10, dividido por 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então vai ficar 2 raiz de 10 dividido por 6. Vou simplificar por 2, vou simplificar por 2, vou obter raiz de 10 sobre 3. Tudo bem? E é 1 mais raiz de 2 sobre raiz de 3. Ó. O que eu tenho que sumir? A raiz de 3, porque ela está aqui embaixo. A raiz de 3 não pode ficar aqui. Então, eu vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3. Fazendo a multiplicação aqui, eu vou até colocar um parênteses aqui para ficar mais fácil. Ó. Eu vou ter que fazer a propriedade distributiva. Então, eu vou ter que multiplicar. Ó. 1 vez raiz de 3 dá quanto? Raiz de 3. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, mais raiz de 2 vezes 3. Lembra lá, né? Propriedade de raiz. Multiplicação das raízes é igual a raiz da multiplicação. Dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 3 ao quadrado. Agora, ó, fazendo
a simplificação aqui, vai dar, corta o radical com o expoente, então vai ficar raiz de 3 mais raiz de 6 dividido por 3. Dá para somar raiz de 3 com raiz de 2, com raiz de 6? Não, pessoal, deixa assim mesmo, tá? Vamos lá, ó. F dá um pouquinho mais de trabalho, mas a ideia é a mesma. 1 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado, meus caros. O que acontece? Eu tenho que sumir aqui com a raiz cúbica. Agora eu pergunto para vocês, para sumir com a raiz cúbica, eu tenho que deixar esse 2 aqui elevado ao cubo. Em propriedade de potência, meus queridos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, no caso, eu tenho que multiplicar o quê? Eu tenho que fazer esse 2 virar 3, certo? Então está 2 ao quadrado. Para esse 2 ao quadrado aqui virar, para esse 2 ao quadrado aqui virar, porque eu tenho que sumir com esse 2 aqui ao quadrado, certo? Eu tenho que virar 2 ao cubo. Para isso aqui virar 2 ao cubo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar por 2 elevado a 1, porque 2 elevado a 1 vai dar 2 ao cubo, que daí eu consigo agora eliminar a raiz cúbica aqui. Então eu vou multiplicar pelo quê? Por raiz cúbica de 2 elevado a 1, ou simplesmente 2, tá? Então eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado a 1, tá? Porque quando eu for multiplicar e somar, vai dar 3. Então, ó, presta atenção comigo. 1 vezes raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2 sobre... Aqui, ó, vai ficar assim, raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2 a 1, certo? Agora, fazendo a multiplicação, somando os expoentes, propriedade de potência, vai dar raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2 ao cubo, porque eu somei 2 com 1, 3. Agora eu posso cortar os expoentes com o radical, vai me sobrar aqui o quê? Raiz cúbica de 2 sobre 2. Tudo bem? Racionalizei. Letra G. 20 sobre a raiz quarta de 5. Pessoal, a ideia é a mesma de cima. Ó, tenho 20 raiz quarta de 5. O que eu preciso, pessoal? Olha, presta atenção comigo. Esse 5 tá elevado a 1, certo? Para virar 4, por que precisa virar 4? Porque eu tenho que cortar o radical aqui, certo? Tem que ser raiz quarta. Eu tenho que multiplicar por quê? 5 ao cubo. Porque 5 ao cubo vezes 5 a 1 vai dar 5 à quarta potência, certo? Que eu consigo eliminar. Então eu vou multiplicar aqui por raiz quarta, a raiz tem que ser quarta, tá? Por de 5 ao cubo sobre raiz quarta de 5 ao cubo, ó. De 5 ao cubo. Agora eu vou fazer a multiplicação normal. 20 vezes raiz quarta de 5 ao cubo é 20 raiz quarta de 5 ao cubo. Dividido por, aqui vai ficar raiz quarta de 5 elevado a 1 vezes 5 elevado ao cubo. 20 raiz quarta de 5 ao cubo dividido por raiz quarta de 5 à quarta. Ó. Agora eu vou cortar, ó, expoente com radical. Vou continuar aqui embaixo. Vai dar 20 raiz quarta de 5 ao cubo, dividido por 5. Vou simplificar aqui e vou mexer aqui com 5 ao cubo. Então vai ficar, vou dividir 20 por 5, vai dar 4. Raiz quarta, 5 ao cubo é 125. Então ficou 4 raiz quarta de 125, tudo bem? Vamos virar a página. Agora chega numa parte um pouquinho, que tá começando a dificultar aqui. Vamos lá, próximo. Letra H, 6 raiz quinta de 3, mesma ideia. Então vamos lá, ó. Vai colocar o 6 raiz quinta de 3. Vou multiplicar por quanto, pessoal? Está por 1. Eu tenho 3 elevado a 1. Eu preciso virar, que ele vire o quê? 3 elevado a quinta. Para virar 3 elevado a quinta, eu vou ter que multiplicar por quanto? 3 elevado a 4, porque daí eu multiplicando ali, somando os expoentes, vou obter 3 à quinta. Então, eu vou multiplicar por raiz quinta de 3 elevado à quarta.
dividido por raiz quinta de 3 elevado a 4. Fazendo a multiplicação, vai dar 6 raiz. Vai dar 6 raiz quinta de 3 elevado a quarta, dividido por raiz quinta de 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a quarta. Vou obter 6 raiz quinta de 3 elevado a quarta, dividido por raiz quinta de 3 elevado a 5. Posso cortar expoente com radical, vai sobrar para mim 6 elevado, raiz quinta de 3 a quarta, dividido por 3. Onde eu faço uma simplificação, 3 dividido por 6 dividido por 3 dá 2, raiz quinta de 3 elevado à quarta potência, que é, na verdade, 2 raiz quinta de 81. Tudo bem? Olha o próximo ali, pessoal. O próximo dá um pouquinho mais de trabalho. Aí agora eu vou ter a mesma ideia, só que eu vou ter que trabalhar com 2 números aqui, tá? Então vamos lá, ó. 2 raiz de 3 mais 1. Pessoal, aqui a gente tem que pensar da seguinte forma. Na de cima eu tenho que pensar no número que eu consigo eliminar. Aqui também é a mesma coisa, só que aqui eu tenho que aplicar produto notável. Então, para eu conseguir eliminar o maior número possível de números aqui, se eu usar, por exemplo, o quadrado da soma, o que eu vou encontrar? O primeiro é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro, mais o segundo é o quadrado. Então vai aumentar o número, eu quero diminuir. Então eu vou fazer o quê? O quadrado de diferença, que só fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou usar aqui quadrado da diferença. Então eu vou pegar aqui, isso aqui é raiz de 3 mais 1, eu vou pegar raiz de 3 menos 1. Então eu vou pegar raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 menos 1, ó. Tem que pegar com o sinal trocado. 2 vezes raiz de 3, agora tem que distributiva. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Dividido por... Aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Quadrado da soma pela diferença. Então, o primeiro é o quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, ó. Certo? Então, raiz, vou pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O que eu vou obter aqui, ó? Vou continuar aqui embaixo. 2 raiz de 3 menos 2 dividido por o primeiro ao quadrado. Corta radical, corta expoente. Vai ficar 3 menos 1 ao quadrado. 1. Vai ficar 2 menos 2, desculpa, 2 raiz de 3 menos 2 dividido 3. Tiro 1, 2. Agora eu vou simplificar. Pessoal, toma cuidado na hora de simplificar agora, ó. Eu só posso dividir aqui porque eu vou dividir o quê, ó? Eu até vou separar para vocês verem, ó. Eu vou fazer 2 raiz de 3 dividido por 2 menos 2 sobre 2, certo? Eu posso fazer isso, ó, porque isso aqui eu só juntei os denominadores. Então, por isso que eu posso simplificar. Então, vai ficar, ó, 2 com 2, 1. Então, sobra só a raiz de 3. 2 por 2, 1. Certo? Ó. Então, só sobrou isso, mas é porque eu consigo separar e simplificar os dois. Senão, eu não posso simplificar todo mundo, tá? É que aqui, no caso, eu posso. Tudo bem? Vamos para a próxima? Próxima ideia é a mesma. Ó. Raiz de 10 sobre 5 mais raiz de 3. Tá? Raiz de 5 mais raiz de 3. A mesma ideia, pessoal. Eu preciso diminuir aqui, eu preciso tirar a raiz. E para tirar a raiz, eu vou ter que aplicar um produto notável. Qual é o produto notável? Quadrado da soma pela diferença. Então, se aqui eu estou somando, eu vou multiplicar por isso aqui com o sinal de menos. Então, vai ficar raiz de 5 menos raiz de 3 dividido por raiz de 5 menos raiz de 3. Ó. Dá um parênteses aqui, ó, certo? A ideia é a mesma, tá? Para eu consigo sumir, eu aplicar o quadrado da diferença aqui embaixo. Então, ó, raiz de 10 vezes raiz de 5 é igual
10 vezes 5 dentro da raiz. Lembra? Propriedade de raiz. Menos raiz de 10 vezes raiz de 3. 10 vezes 3, tá? Dividido por primeiro ao quadrado. 5, raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Ó. Corta expoente, corta radical, corta expoente, corta radical. Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar o quê? Ó? 10 vezes 5, 50. Então vai dar raiz de 50 menos raiz de 30 dividido por quanto? 5 menos 3. Só agora eu só vou pegar uma folhinha aqui para a gente fazer uma coisa. Ó. Eu consigo simplificar essas raízes. Lembra lá de simplificação de raiz? Dá para simplificar essas raízes aí. Então eu vou pegar ó, a raiz de 50 e vou simplificar ó, a raiz de 50. O 50 aqui por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então isso aqui eu posso dizer que é 2 vezes 5 ao quadrado. Que eu colocando dentro da raiz, o que vai me sobrar? 2 vezes 5 ao quadrado. Posso cortar esse com esse, então raiz de 50 eu posso reescrever como o quê? 5 raiz de 2, tá? A mesma coisa eu posso fazer com 30, ó. 30 por 2, 15 por 3, 5 por 5, 1. Agora pergunta, pessoal. Dá para mim simplificar a raiz de 30? Não. Porque ó, não tem nenhum que dá para repetir aqui. Ó, porque ó, o 2, 3 e 5 não tem nenhum repetido. Então a raiz de 30 eu não consigo simplificar. Qual que eu consigo simplificar? Raiz de 50. Então vem aqui e substituo. Ó. Vou colocar no lugar da raiz de 50, 5 raiz de 2, tá? Menos a raiz de 30. Porque a raiz de 30 eu não consigo simplificar. 5 menos 3, 2, ó. Certo? Fechou a nossa resposta aqui, tá? Vamos lá para o penúltimo exercício, meus queridos. Ó, a ideia é a mesma, só que aqui o sinal agora é negativo. Então vamos lá, ó. Raiz de 6 mais raiz de 5 dividido por raiz de 6 menos raiz de 5. Vou ter que multiplicar por quanto? Mais. Porque se aqui embaixo é menos, para eu conseguir aplicar o quadrado da soma pela diferença, vou ter que multiplicar por mais. Então vai ficar raiz de 6 mais a raiz de 5, tá? Dividido por raiz de 6 mais a raiz de 5, ó. A raiz de 5, tá? Então essa aqui é a nossa ideia, tá? Ó, eu tenho que multiplicar sempre, ó. Sempre por o sinal invertido aqui. Então vamos lá, ó. O de cima, pessoal, é o quê? É quadrado da soma. Então se é o quadrado da soma, aplicando o produto notável, ó, vai ficar o quê? Por que quadrado da soma? Porque ó, tem os mesmos elementos nos dois e estou somando. E multiplicando aqui no meio. E aqui embaixo é o quadrado da diferença. Então em cima vai ficar o primeiro ao quadrado. Então vai ficar raiz de 6 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Mais o segundo ao quadrado, ó. Certo? Dividido por quanto? Quadrado da soma pela diferença embaixo. Então é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, que é raiz de 5. Tá? Agora eu vou simplificar este com este aqui com este aqui, ó. E aqui, pessoal, já vou multiplicar, ó. 6 vezes 5, 30. Vai ficar raiz de 30. Então, eu vou colocar aqui, ó. Continuar aqui. Ficou apertado, mas vou continuar aqui embaixo, vai? Então, vai ficar aqui 6 mais 2 vezes o quê? Aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Então, vai ficar raiz de 30 mais 5 dividido por 6 tiro 5, ó. Tá? Aí vou somar aqui em cima, ó. 6 com 5, 11.
mais 2 raiz de 30. 6, tiro 5, 1. Preciso colocar? Não. Então aqui, ó, fechei. Tá? Nossa resposta final é essa. Tudo bem? Exercício 2, meus queridos. Ele fala para vocês, ó, que sendo x igual a 9 raiz de 6 menos raiz de 3 e y é 9 raiz de 6 mais raiz de 3, é para somar o x com o y. Eu vou fazer na folhinha, pessoal, para não ficar muito apertado. Então, eu vou copiar aqui, ó. Vai ficar 9 sobre raiz de 6 menos raiz de 5, tá? Copiei raiz de 3, desculpe. Raiz de 3. E a outra é, isso aqui é x, e a outra, o y, é 9 raiz de 6 mais raiz de 3, ó. Então, eu copiei os dois aqui. Agora, eu vou primeiro resolver esses dois, porque eu não posso deixar a raiz aqui embaixo. Depois, eu vou somar. Então, vamos lá. Resolvendo o x, vai ficar o quê, pessoal? É 9 sobre raiz de 6 menos raiz de 3, certo? Para assumir aqui, vou aplicar quadrado de diferença pela soma, vou somar por mais, né? Porque aqui é menos, então vai ficar raiz de 6 mais raiz de 3 dividido por raiz de 6 mais raiz de 3, ó. Certo? Agora eu vou fazer a multiplicação, ó. 9 vezes raiz de 6 vai dar o quê? Vai dar 9 raiz de 6, ó. Mais 9 vezes raiz de 3. 9 raiz de 3. E embaixo é quadrado da soma pela diferença. Então é o quadrado do primeiro. 6 ao quadrado. Raiz de 6 ao quadrado. Menos, desculpe. Raiz de 3. Que é menos, tá? Raiz de 3 ao quadrado. Agora, ó, vou continuar a nossa conta, ó. Aqui na frente. Aqui em cima não faço nada, vai dar 9 raiz de 6 mais 9 raiz de 3, certo? Dividido por 6, que eu corto o expoente com radical, e aqui menos 3, certo? Resolvendo aqui, vou continuar aqui embaixo, ó, vai dar 9 raiz de 6 mais 9 raiz de 3 dividido por 3. Vou simplificar, porque ó, nos dois casos eu consigo simplificar. Então, ó, 9 por 9, 9 por 3, 3 raiz de 6, 3, 9 dividido por 3, 3 raiz de 3, ó, certo? Então, a primeira a gente já calculou. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o nosso x, ó, tá? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular o y. Quanto que é o y? É a mesma coisa, só que aqui o sinal é de mais. Então, eu vou pegar 9, vou colocar mais no meio, 9 sobre raiz de 6 mais raiz de 3, ó, e vou multiplicar aqui por quanto? Menos, né? Porque isso aqui é mais, eu multiplico por menos, vai ficar raiz de 6 menos raiz de 3 dividido por raiz de 6 menos raiz de 3, ó, certo? E agora, vou fazer a multiplicação como a gente fez em cima, ó. 9 vezes raiz de 6 dá 9 raiz de 6, menos 9 vezes a raiz de 3, vai dar menos 9 raiz de 3. E embaixo, ó, quadrado da soma pela diferença. Então, é o primeiro ao quadrado, ou seja, raiz de 6 ao quadrado, menos raiz de 3 ao quadrado, tá? A ideia é a mesma aqui. Então, ó, vou aplicar aqui propriedade, ó, corto radical com expoente, então vai ficar 9 raiz de 6 menos 9 raiz de 3 sobre 6 tiro 3. Então vai ficar 9 raiz de 6 menos 9 raiz de 3 dividido por 3. Tudo bem? Porque 6 tiro 3, 3. Vou simplificar, 3 por 3 e 9 por 3. Vai ficar para mim o quê? 3 raiz de 6 menos 3 raiz de 3, ó. Certo? Isso aqui é o quê? O y. Tá? Agora eu vou fazer o quê? X mais o y. Então, eu vou pegar quanto vale o x. O nosso x vale
3 raiz de 6, mais 3 raiz de 3, mais o meu y. Quanto vale o nosso y que a gente descobriu? 3 raiz de 6, menos 3 raiz de 3. Agora vamos lá, pessoal. Vamos somar os termos que são semelhantes. Quais que são os termos semelhantes? Os que têm raízes iguais. Então, ó, raiz de 6 é semelhante ao quê? Raiz de 6, ó. Então, eu vou somar as duas. 3 mais 3, 6. Então, vai ficar 6 raiz de 6. Agora, ó, qual que é semelhante também? Raiz de 3 com raiz de 3. Mas presta atenção aqui comigo, ó. 3 raiz de 3. Tiro 3 raiz de 3, sobra quanto raiz de 3? 0. Então, não preciso nem colocar. Então, nossa resposta final é 6 raiz de 6. Tudo bem? Certinho? Fechamos o vídeo, tá?